Olá, você vai ver nesta edição. TCE analisa a auditoria de conformidade envolvendo a Secretaria do Estado de Desenvolvimento Econômico. A Assembleia Legislativa é alertada pelo TCE para o envio correto de documentos via aplique. Produtos desenvolvidos pela SECOM do TCE de Mato Grosso podem servir de referência para outros estados. Os detalhes agora no TCE Notícias. O Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso analisou esta manhã uma auditoria de conformidade realizada para a verificação da legalidade de uma concessão autorizada pela Secretaria do Estado de Desenvolvimento Econômico de renúncia de ICMS via Prodeic em 2015. Veja o resultado desse processo. Instaurada pela SESEX, da relatoria do conselheiro interino Moisés Maciel, essa auditoria de conformidade teve o objetivo de apurar a legalidade na concessão de renúncia de receitas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal por parte da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso. Após a autuação desse processo, em decorrência da visita do senhor Carlos Avalone Júnior, secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico a este gabinete, em 17/11/2017, noticiando a iminência de extrapolação do limite legal de concessão de incentivos fiscais estadual, restou decidido pelo relator e o secretário de Controle Externo dessa relatoria que a atuação imediata desse tribunal por meio desta relatoria seria focada nos atos e fatos ocorridos no exercício de 2017. Assim, foi proposta pelo secretário de Controle Externo dessa relatoria a substituição desse processo por 3 processos autônomos, de modo a dividir o seu objeto com vistas a uma melhor fiscalização e acompanhamento. Os 3 processos são fiscalização do efetivo controle por parte da SEDEC sobre o total de ICMS incentivado e concedido a empresas por meio do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial, o Prodeic, fiscalização da efetiva elaboração e apreciação da avaliação bianual do Prodeic e a fiscalização nos processos de renovação dos incentivos fiscais decorrentes do Prodeic conduzidos pela SEDEC no exercício de 2017. De acordo com o relator, conselheiro interino Moisés Maciel, a extinção e o arquivamento do processo sem julgamento de mérito não prejudicam a auditoria de conformidade. A substituição por outros 3 processos autônomos terá uma análise mais profunda do assunto. Dessa forma, o conselheiro relator votou pela extinção do processo sem resolução de mérito e pelo arquivamento. Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso julga 2 representações internas em desfavor da Assembleia Legislativa, que apontaram o não envio de documentos por meio do sistema aplique. O relator do processo impôs recomendações ao presidente do Legislativo Estadual. Confira. A representação de natureza interna proposta pela Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas de Mato Grosso identificou que a Assembleia Legislativa não enviou documentos por meio do sistema aplique do tribunal referente a 2 pregões eletrônicos realizados em 2017. O primeiro pregão eletrônico era destinado ao registro de preços para a contratação de uma empresa para o fornecimento de materiais gráficos. Já o segundo tinha como objeto a contratação de uma empresa especializada na confecção de uniformes. As 2 representações foram relatadas pelo conselheiro interino Isaías Lopes da Cunha. Na leitura do voto, o conselheiro lembrou que o não encaminhamento de informações ao Tribunal de Contas, por meio do sistema aplique e dentro dos prazos regulamentares, é fato que compromete o controle externo e simultâneo dos documentos obrigatórios, principalmente no exame da legalidade dos atos de gestão. Porém, pontuou que o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Eduardo Botelho, adotou as medidas corretivas. Considerando que o gestor providenciou a regularização da situação, igualmente
ao posicionamento firmado na representação interna 20.32.11/2017, compreendi realizar recomendação ao Poder Legislativo. Diante do exposto, não acolho o parecer 5.611/2017, acolho o parecer 6.238/2017 e voto no sentido de julgar procedente as representações de natureza interna com recomendação descrita. O Pleno ainda recomendou ao atual gestor do Poder Legislativo que adote a sistemática para enviar informações válidas, atuais e confiáveis aos informes mensais e de remessa imediata por meio do sistema Aplique. Servidores dos Tribunais de Contas de Goiás e do Rio de Janeiro estiveram aqui no TCE de Mato Grosso conhecendo a estrutura da comunicação, que é referência entre os tribunais do país. Acompanhem como foi essa visita. Em 2 dias, os representantes do Tribunal de Contas de Goiás e do Tribunal de Contas Municipal do Rio de Janeiro conheceram o plano de comunicação, estrutura e funcionamento da Secretaria de Comunicação do TCE de Mato Grosso. Os produtos que tornaram o órgão de controle referência entre os tribunais do país. O Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso sempre foi referência entre os tribunais e hoje eu tenho a felicidade de conhecer o trabalho de vocês, que não só é importante para o Estado do Mato Grosso, mas para o sistema inteiro dos tribunais de contas. É uma felicidade muito grande estar aqui. A Secretaria de Comunicação Social do órgão teve início em 2000, com a criação de uma assessoria especial. A primeira versão da política de comunicação foi aprovada em 2009 e essa assessoria foi transformada em Secretaria de Comunicação em 2013. Hoje, a SECOM é composta por 6 núcleos: Assessoria Técnica de Planejamento de Mídia, Coordenadoria de Comunicação Interna e Publicidade, Assessoria Técnica de Publicações e as Coordenadorias de Imprensa, Mídias Sociais e de Rádio e TV. Além de conhecer o plano de comunicação do TCE, os visitantes foram apresentados aos setores que compõem a estrutura do órgão e, por fim, assistiram à sessão do Tribunal Pleno, onde foram recepcionados pelo presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Registro e agradeço imensamente as presenças nesse plenário dos jornalistas dos Tribunais de Contas do Estado de Goiás e dos municípios do Rio de Janeiro, os quais vieram conhecer a política de comunicação do nosso tribunal, a nossa estrutura de trabalho e os processos produtivos de comunicação. Essa experiência compartilhada entre os tribunais pode gerar bons resultados. Os produtos desenvolvidos no TCE de Mato Grosso podem ser aplicados em outros órgãos de controle. Nós vimos como é que é feita a segmentação do trabalho aqui, vimos que é muito produtiva essa divisão e é principalmente isso que nós queremos levar para Goiás. Também ficamos encantados com a política de comunicação, que é muito abrangente, muito avançada. Nós temos uma política de comunicação também, mas queremos também atualizá-la e consolidá-la. Então, tudo que a gente viu aqui é muito bacana, muito útil. Gostamos também de ver como o trabalho é quantificado, é medido, a frequência dos relatórios que são produzidos. Uma coisa simples que nós também queremos implantar no TCE de Goiás. Esse TCE Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o que ocorre no Tribunal de Contas de Mato Grosso você confere em nosso portal. O endereço você já sabe, é o www.tce.mt.gov.br. Até mais!